E eu queria convidá-los aí na sua casa, a você abrir sua Bíblia na primeira carta de João. E eu quero dar continuidade naquilo que nós estávamos fazendo aqui de forma presencial, que é a exposição da primeira carta de João. E o texto que nós vamos ler da carta é 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 11. E eu queria continuar pensando naquelas peculiaridades que identificam os filhos de Deus, que distinguem os filhos de Deus. O texto que nós vamos ler diz o seguinte, 1 João 4, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Até aqui, eu quero orar mais uma vez. Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus que se revela, muito obrigado pela porção ora lida, obrigado por Tua palavra, que é a bússola da nossa alma, que é a orientação dos nossos passos, que alimenta o nosso amor pelo Senhor e o nosso desejo por Te agradar neste mundo. Obrigado por esses poucos versículos, Senhor. O nosso desejo agora é que o Senhor mesmo fale conosco por Tua palavra, para que haja entendimento, para que haja edificação, para que haja transformação, para que haja salvação, renovo de esperança, renovo de ânimo, para que haja, Senhor, alegria no Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus é amor. É o que João afirma aqui para a gente categoricamente. Não sei, mas pós-modernamente falando, as pessoas perguntam, o que isso significa para você? Nós vivemos no século 21. John Piper disse que o século 20 foi o século do ego. E ele mesmo diz que todas as virtudes, especialmente o amor, foram reinterpretadas para poder ser colocada o ego no centro de cada uma dessas virtudes. John Piper diz que isso significa que praticamente todo o nosso povo está saturado e moldado por essas convicções de que a essência do ser amado como ser humano é ser acarinhado, é ser estimado, é ser reputado. Isto é, você me ama ao ponto que a sua atitude de carinho termina em mim. E é assim que no século 21 nós entendemos o amor. A compreensão do amor nos nossos dias resume-se a essa aceitação, a esse acarinhamento, a esse reconhecimento, a essa estima. Ou quando não, as pessoas confundem o amor, pensando distante da Escritura. E é por isso que a prática do amor está morrendo nos nossos dias. Quando nós olhamos para a carta de João, eu não sei se você vai se lembrar, mas João já falou em amor, ou a ação do crente amar, algumas vezes. E você deve lembrar junto comigo que a primeira carta de João ela foi escrita como um alerta para a igreja naquele contexto, quanto ao perigo da heresia que estava assolando a igreja daquele período, naquele contexto. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu já referi aqui algumas vezes, a heresia que assolava a igreja era aquele gnosticismo nascente, onde as pessoas arrogavam serem mais elevadas que as outras, porque tiveram uma revelação especial de Deus, e esse conhecimento secreto e especial as faziam mais destacadas, mais próximas do divino. Essas pessoas gnósticas eram influenciadas também pela mentalidade, pelo dualismo da filosofia grega vigente naquele período, que considerava a parte espiritual e desconsiderava o corpo ou a parte material, a ponto de dizer que
O que cometemos no corpo não tem valor. E negavam a realidade do pecado. João não só alerta a igreja, mas ele reafirma as verdades essenciais do cristianismo. E a principal delas é a encarnação do Verbo, porque aqueles hereges também negavam isso, dizendo que Deus, sendo esse ser glorioso e superior, não se faria carne, porque tudo que é material é inferior, lembra? Então eles negavam a encarnação do Verbo. João vem reafirmar a encarnação de Cristo. Ele reafirma o caráter santo de Deus, ele afirma o caráter amoroso de Deus e as implicações dessas verdades na vida cotidiana da igreja, na vida de cada crente. O modo como essas doutrinas eram apresentadas e vividas era o que distinguia o crente verdadeiro daqueles falsos mestres que perturbavam a paz da igreja. Se você lembrar, toda a argumentação de João, até aqui a porção que nós lemos, os capítulos 1 e 2, está baseado naquela afirmação categórica e teológica: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, lá no versículo 5 do capítulo 1. E referindo-se ao caráter santo do Senhor, ele expõe as implicações práticas disso. Ele diz: se mantemos comunhão com Deus, que é luz, nós devemos e precisamos andar na luz. Se mantemos comunhão com a luz, nós precisamos discernir o pecado, porque os nossos mestres diziam: não existe pecado. João disse: se dissermos que não cometemos pecado algum, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. João vai lembrar para a gente que se nós mantemos comunhão com a luz, nós devemos estimar a comunhão com Cristo, com Deus e com os nossos irmãos. Ele mostra que se nós temos comunhão com a luz, nós precisamos estar satisfeitos com Cristo e não ansiosos por novidades, nem amedrontados pelas circunstâncias. Ele diz, por fim, como implicação de estarmos em comunhão com a luz, que aqueles que estão em comunhão com Deus, eles perseveram na fé, eles mantêm a fé. Em seguida, no capítulo 3, versículo 1, João faz uma nova afirmação teológica e expõe as suas consequências na prática da vida da igreja. Ele diz: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, somos filhos de Deus, consequentemente devemos rejeitar o pecado, capítulo 3, versículos de 4 a 10, devemos ser distintos pelo amor presente nas nossas vidas, pertencemos à verdade, não somos donos da verdade, mas a verdade transformou as nossas vidas e traz consolo ao nosso coração. E ele diz aí no início do capítulo 4, versículos de 1 a 6, que devemos ter discernimento criterioso, não sendo orientado pelo mundanismo, mas pelo Espírito de Deus. Agora no versículo 7, João traz mais, no versículo 8, ele traz uma afirmação teológica grandiosa. Ele diz: Deus é amor. Ele é bem categórico e ele elucida o que ele quer dizer com isso. E posteriormente, ele vai expor para a gente quais as implicações dessa verdade acerca do ser de Deus para a igreja. Por ora, eu quero pensar nos versículos de 7 a 11. E eu gostaria aqui de ver com vocês e termos maior visão dessa pequena porção, quando ele diz que Deus é amor. Nós temos a maior passagem aqui em 1 João capítulo 4 da Escritura, dedicada a nos ensinar o que é o amor de verdade. No contexto da carta, se faz muito necessário pensar no significado de amor. Faz-se muito necessária essa exposição de João, porque aqueles falsos mestres, com base em seu conhecimento particular, com base em suas experiências ditas espirituais, com base em todo o seu conhecimento secular, eles se faziam superiores e rejeitavam aqueles que eram tidos como inferiores por não terem as mesmas experiências. Eles se viam como mais santos e aqueles mais inferiores, menos dignos. Eles criavam divisões no meio da igreja, desprezando os irmãos. Por isso se faz tão necessário, e na carta João fala tanto no amor, mas eu queria que você atentasse para um detalhe. Toda vez que João fala em amor, sempre esse amor está associado ao mandamento, à justiça, à lei de Deus, ao exemplo de Cristo.
Nunca essa palavra é tomada como um mero sentimento ou como um mero desejo que os outros fiquem bem e estejam bem. O amor é sempre apresentado dentro do contexto do mandamento. Ele está ligado aos mandamentos, à crença, à fé. Também é necessário não confundir. Em nosso contexto há diversos tipos de sentimentos que chamamos de amor. Por exemplo, o afeto à família, nós chamamos de amor. Afeto de irmandade, o amor pelos amigos, chamamos o desejo sexual de amor. O apreço pelas coisas chamamos de amor. E a gente usa o amor corriqueiramente e perde-se o valor. E quando João diz para a gente no século 21, Deus é amor, sou um pouco confuso pela turbulência de usos que se faz da palavra amor. Mas o amor não é um mero sentimento, embora envolva sentimento. Por isso eu queria convidar você a pensar melhor a respeito do amor. E eu gostaria de propor o seguinte tema para a nossa exposição: a natureza do amor de Deus. Nós sabemos que o cristão verdadeiro, ele vive no amor de Deus. Mas nós precisamos distinguir ou entender a natureza do amor de Deus, para entendermos melhor como viver no amor do Senhor. E olhando para esses versículos de 1 João capítulo 4, poucos versículos de 7 a 11, eu queria destacar em primeiro lugar, avaliando a nossa compreensão do amor, à luz da Escritura, que Deus é a fonte do amor. Por quê? Porque Ele mesmo é amor. Os versículos 7 e 8 são bem diretos. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. As palavras introdutórias desse parágrafo, a argumentação de João aqui é iniciada com um jogo de palavra, com uma espécie de assonância, quando ele diz: amados, amemo-nos. E é tão interessante olhar para esse desejo que João expressa aqui nessas palavras, porque ele não está dando uma ordem. A força aqui, de fato, é ele demonstrando o desejo que ele tem de que os irmãos devem amar uns aos outros e viver conforme o amor de Cristo. Mas ele se apresenta como alguém que ama, olhando para todos aqueles, os seus amados, e expressando o seu desejo: amemo-nos. Esse era o desejo do apóstolo João ao olhar para aquela comunidade que estava amedrontada, que estava dividida, que estava assolada pelo falso ensino. E ele apresenta uma razão. E essa razão que João apresenta aqui, que está anexa ao seu desejo, fundamenta o tema da nossa exposição. Ele mostra que a natureza do amor de Deus está presente aqui. A razão é que o amor procede de Deus. Por isso que a igreja deve ser um ambiente de amor. A vida dos crentes deve ser tomada pelo amor. A prática do amor é colocada como algo distintivo daquele que nasceu de Deus, daquele que conhece a Cristo. Ele diz categoricamente no verso 7, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é apresentado como esse distintivo no meio da comunidade, daquele que nasceu de Deus, que conhece a Deus. O amor fraterno é uma evidência do amor de Deus na vida do indivíduo. Mas é interessante aqui que ele fala que aquele que ama conhece a Deus. É nascido de Deus e conhece a Deus. E o conhecimento de Deus também é lembrado no versículo 8, quando ele diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O conhecimento de Deus é diferente do mero conhecimento teológico. E você não pode confundir isso aqui, porque achar que, não, eu conheço a Deus porque eu sei a confissão de fé de Westminster decorada. Não, eu conheço a Deus porque eu já li a teologia sistemática de Charles Hodge, de Herman Bavinck, de Wayne Grudem. Não é isso que ele está falando aqui de conhecimento divino. O conhecimento de Deus aqui é aquele conhecimento que regenera o coração do homem, daquele que estava morto em seus delitos e pecados. O conhecimento de Deus aqui é aquele que renova, que nos torna novas criaturas, que nos conforma com a imagem de Cristo. É isso que ele está dizendo, que aquele que conhece a Cristo, que fora regenerado, que fora transformado pelo amor de Deus, é aquele que está apto a amar.
é aquele que tem de fato ou deve demonstrar esse amor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a razão por que nós devemos amar uns aos outros fala mais alto nesses versículos 7 e 8. O versículo 8 especificamente enfatiza muito mais a fonte do amor do que o efeito. E ele vem lembrar, ele não diz que Deus é somente a fonte do amor. Ele não vai dizer para mim e para você que Deus tem muito amor, mas ele diz bem enfaticamente que Deus é amor. E eu não quero que você inverta as coisas. Não é que o amor é Deus, porque assim a gente estaria reduzindo Deus. A ordem é correta. O amor faz parte da essência de Deus. Essa afirmação, ela é muito direta, muito categórica, mas eu queria que você prestasse atenção que isso é próprio de João. João já disse para a gente aqui, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. E João quer enfatizar esse caráter santo de Deus. João disse, escrevendo o Evangelho, Deus é Espírito, enfatizando a natureza de Deus. Nós encontramos na Escritura outras afirmações categóricas que dizem respeito aos atributos de Deus, às características do seu ser, da sua essência. Você vê o autor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 29, dizendo, Deus é fogo consumidor. E o que ele quer dizer com isso? Falar a respeito do caráter justo de Deus, da justiça que faz parte igualmente do caráter do Senhor. Você vê Isaías registrando sua visão lá no capítulo 6, versículo 3, quando ele diz que Deus é santo. Então nós estamos falando de santidade, de justiça, nós estamos falando de retidão, nós estamos falando do caráter de Deus, da essência de Deus. E aí nós vemos nos nossos dias uma ênfase no meio evangélico muito grande, num só atributo, ou até mesmo pelas pessoas que não conhecem a Deus, só afirmando que Deus é amor. Mas eu quero lembrar nesse contexto que João fala de fato da essência de Deus. Deus é o próprio amor, mas Deus também é justiça, santidade, conhecimento, pureza, porque a Escritura afirma disso, saber que Deus é amor e que por isso o amor procede de Deus é algo distintivo para as nossas vidas nesse contexto, onde as pessoas querem produzir amor por elas mesmas, produzir amor com as suas ações, com as aceitações. E João vem dizer para a gente, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E ele aprofunda essa ideia, não porque ele seja uma grande fonte de amor, ou uma das fontes, mas porque ele mesmo é amor. Então, em primeiro lugar, a natureza do amor de Deus, Deus é a fonte do amor, porque ele mesmo é o amor, e saber disso traz algo para a gente nesse contexto. Mas em segundo lugar, para a gente ir completando o cenário, considerando a natureza do amor de Deus, eu quero destacar aqui também, olhando para o versículo 9, que o amor de Deus é manifesto na encarnação de Cristo. O verso 9, ele diz para a gente que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. João traz para um aspecto bem pessoal, mas ele mostra que há um conteúdo, para não ficar numa ideia de conceitual, numa ideia teórica, para não ficar nessa compreensão apenas de um conceito de que Deus é amor e que o amor faz parte do ser de Deus, a completude do ser de Deus é amor. Ele mostra algo muito claro, o que significa na prática, o que é dizer que Deus é amor. E ele dá uma demonstração, uma manifestação do que é esse amor. Ele faz uma aplicação para a gente. Deus fez isso de um modo completo e definitivo. Como? Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. A encarnação de Cristo é a manifestação concreta daquilo que João está dizendo a respeito do caráter de Deus. Deus é amor, e para que isso não ficasse apenas numa ideia, Deus agiu, Deus demonstrou aquilo que estava sendo negado pelos falsos mestres naquele contexto. A encarnação de Cristo, João toma por prova, por manifestação do amor de Deus. Você não tem como provar o amor de Deus sem a encarnação de Cristo. E ele vem trazer isso para a gente, o Filho unigênito de Deus. Eu não sei se você sente o peso dessa expressão.
e que ela também já foi usada por João no outro contexto. Falar de Cristo como o Filho unigênito de Deus. Ele está dizendo para a gente que Jesus é a pessoa mais singular que existe ou já existiu na face da terra, que possui nele a natureza divina. O que João está dizendo é que Deus nos deu alguém precioso. O seu verdadeiro Filho nos foi dado. Deus nos deu algo que lhe é caro, parte dele mesmo se encarnou. Ele registra no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão unigênito aparece em João 1,14. A expressão unigênito aparece no texto mais famoso da Escritura, João 3,16, escrito pelo mesmo autor. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele provou isso. E não encontrou-se um adjetivo para descrever a magnitude deste amor, mas uma ação para sair do conceito para a prática, porque o amor de Deus é manifesto, é demonstrado. O verdadeiro Filho de Deus se fez carne, ele deu o seu Filho unigênito. Com qual propósito isso é feito? João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no versículo 9 ele diz: para vivermos por meio dele. João quer mostrar que a manifestação do amor de Deus tem um propósito. E você pode perguntar, com qual propósito Deus fez isso? Para vivermos em Cristo. Porque sem Cristo não haveria vida, não haveria salvação. Por isso eu quero lembrar aqui a você, reafirmar nesse contexto tão angustiante que nós vivemos, que Deus nos amou, que Cristo se encarnou por causa do amor de Deus para a nossa salvação. E o que eu quero que fique muito claro aqui para a gente? Que o amor de Deus não é um mero conceito, que o amor de Deus não é um discurso, que o amor de Deus não é uma utopia, que o amor de Deus não é um conto, não é um sonho. O amor de Deus é real, provado, demonstrado. Que o amor de Deus é uma manifestação histórica, física. O Filho dele se fez carne. O glorioso entrou na humanidade pelas portas comuns, nascido de mulher, como diz o apóstolo Paulo, nascido sob a lei. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. É o que Paulo vai dizer escrevendo aos Romanos. Então, a natureza do amor de Deus. Deus é a fonte do amor, porque Ele mesmo é amor. O amor de Deus é manifesto, é demonstrado, é provado na encarnação de Cristo. O versículo 9 é muito claro. Mas o amor de Deus também, em terceiro lugar, consiste em ação de justiça. Eu queria que você parasse e pensasse nisso, porque a gente vê muitas formas de amar em nosso contexto, mas eu estou falando de um amor único, singular, não relativo, e nem depende da sua interpretação, mas um amor revelado. É o amor de Deus, que consiste nessa ação justificadora. O verso 10 diz para a gente assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e olha a expressão agora, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse amor aqui, o que João está dizendo aqui agora no versículo 10, ele corrige qualquer equívoco humano a respeito do amor de Deus. João nos diz qual é o significado do amor de Deus. E para surpresa de alguns em nosso contexto, o amor de Deus não é um mero sentimento, um sentimento omisso, um sentimento preguiçoso, um sentimento que me deixa apenas confortável, um sentimento que apenas me faz postar um texto nas redes sociais. Não, não é esse amor de Deus. O amor de Deus não é uma mera afeição ou um mero desejo. Identificar o amor de Deus com um sentimento apenas é incompleto, para ser generoso na expressão, mas não é coerente com a Escritura. O amor de Deus consiste sim em sentimento, mas não somente em sentimento. O amor de Deus envolve também intelecto. O amor de Deus envolve vontade,
envolve prática, envolve ação, envolve demonstração. Olhando para o versículo 10, nós podemos dizer que o amor de Deus é uma ação de justiça, uma ação graciosa, uma ação que não se resume apenas na encarnação, mas ao conjunto completo da obra de redenção. O amor de Deus implica em propiciação, é o que diz para a gente o versículo número 10, porque ele diz no versículo 10 para a gente que Deus, Ele nos deu o Seu Filho. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João Calvino diz para a gente que propiciação se refere propriamente ao sacrifício da morte. Nós vimos lá no capítulo 2 de 1 João, quando João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e ele faz uma referência àquele sacrifício lá do Antigo Testamento, que o sangue era aspergido no propiciatório, naquela tampa da arca do Senhor, e ela significava o perdão, o resgate, mas para haver propiciação, precisava haver morte, sacrifício, e João Calvino diz que essa palavra chama a atenção para isso propriamente, para o sacrifício da sua morte. Por isso eu digo, o amor não se restringe apenas à encarnação de Cristo, mas o amor de Deus é uma ação, consiste numa ação completa de justiça, que envolve toda a vida de Cristo. E para você guardar na sua mente, reafirmar no seu coração, Cristo não só sofreu quando subiu à cruz, ou quando foi sacrificado na cruz. O sofrimento de Cristo, ou a humilhação de Cristo, começa desde a sua decisão eterna de encarnar-se, de nascer de mulher, de viver vida pobre, de ser traído por seus amigos, de ser difamado pelos seus familiares, pelos seus conterrâneos, de ser praguejado pelos seus compatriotas, de ser tido como endemoniado, em ser abandonado pelos seus amigos na hora do seu julgamento injusto e sua prisão injusta, de ser traído por um deles, de ser cuspido, esbofeteado, humilhado, açoitado, desprezado. João está lembrando tudo isso para lembrar que tudo isso consiste, o amor de Deus, nessa ação propiciatória, nessa ação justificadora. E olha uma coisa que é lembrada aqui nessas palavras de João também. Lembrando dessa ação de justiça. E lembra que não fomos nós que amamos a Deus. Não fomos nós que demos o primeiro passo. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Porque aqueles falsos mestres buscavam vários recursos para demonstrar a sua espiritualidade, para se aproximar da divindade, mas João diz, não. Ou como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, nada disso tem valor contra o que vos separa de Deus, porque somente Deus é que vem em ação, ou em socorro, ou em justificação, em direção ao homem, porque o amor, e fica claro aqui para a gente, ele é gracioso. Essa é a natureza do amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Ele primeiro, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou. E esse é o sentido da passagem, dessa ação graciosa de Deus. Nós estávamos alienados, separados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até que Cristo morreu na cruz por nós. Nós estávamos separados de Deus, até que Cristo morreu na cruz por nós. Nós estávamos esquecidos na imensidão da lama do pecado, até que Cristo morreu por nós. Nossa vida se dá quando, pelo sacrifício de justiça de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. Então, por causa dos benefícios de Cristo, por causa da justiça de Cristo em nosso favor, nós somos recebidos como filhos. E é por isso então que essa força do Filho unigênito do versículo 9 é muito clara. Por mais que sejamos filhos, somente Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos por derivação, nós somos filhos por adoção, por causa de Cristo, mas Cristo é o Filho verdadeiro, o que Deus tinha de mais precioso, e Ele deu. Ele deu como manifestação desse amor. E Ele deu para que Ele cumprisse uma obra completa. Por isso o amor consiste nessa ação graciosa de justiça. A vida de Cristo
é a concretização do amor. O sacrifício de Cristo é a concretização do amor. Todos os atos da vida do nosso Salvador é a concretização daquela ação, daquele sentimento, daquele conhecimento de Deus. A natureza do amor de Deus. Deus é amor e a fonte do amor. O amor de Deus é manifesto na encarnação de Cristo. O amor de Deus consiste em ação graciosa de justiça. E por fim, olhando para o versículo número 11, o amor de Deus é a motivação para o nosso amor mútuo. O amor de Deus é a motivação para o nosso amor fraternal. O verso 11, ele enquadra todos os ouvintes de João, todos os leitores da Sagrada Escritura, quando ele diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Eu quero que você olhe para esse versículo e perceba que, diante desse amor de Deus, desse amor que emana do caráter de Deus, João está dizendo que a gente tem a obrigação de amar uns aos outros. Deus está nos dizendo que nós temos a obrigação de amar uns aos outros. Faz parte da natureza do amor de Deus esse aspecto motivador. É modelo para a gente, é combustível para a gente, é razão para a gente amar. Somos exortados mediante o exemplo de Deus ao amor fraternal. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você pode olhar para essa frase do versículo 11 e perguntar: tá, mas se Deus não tiver nos amado dessa maneira? Não é isso que João está dizendo. João não está querendo colocar em dúvida que se Deus nos amou ou não, com essa partícula "se" na nossa tradução. Se Deus de tal maneira nos amou. Aqui, a ideia que João quer passar para a gente é: já que Deus nos amou de tal maneira, devemos nós também amar uns aos outros. Olhe para o contexto de João, depois olhe para o nosso contexto. Lá no contexto de João, aqueles hereges que desprezavam Cristo, eles tinham condição de tomar o modelo de Cristo como modelo de amor, para que eles amassem a comunidade? E a resposta é clara, um brado: não. Aqueles hereges não conheciam Cristo e ainda faziam oposição a Cristo, negavam qualquer verdade a respeito dele, eles não tinham condição de amar. E a igreja sofria pela presença deles, pela ação deles. Fica muito claro aqui que nenhum ser humano é capaz de amar ou tem condição de amar verdadeiramente o seu próximo por ele mesmo. Os atos humanos, eles são egoístas. Muitas vezes nós queremos amar as pessoas que estão próximas a gente. Quando nós agimos, às vezes em retribuição aos favores já recebidos, ou muitas vezes pensando nos favores que receberemos. E na verdade isso não é amor. Isso é mero e muito claro egoísmo, quando nós agimos assim. Mas João quer mostrar para a gente aqui no versículo 11, para a gente olhar para o amor de Deus e perceber que faz parte da natureza desse amor, esse modelo para a gente. Se Deus nos amou de tal maneira, ou já que Deus nos amou de tal maneira, sintam-se constrangidos a amar uns aos outros, mas considere o amor de Deus. São poucos versículos, irmãos. 5 versículos, num contexto tão tenso que nós vivemos, de tanta angústia, de tanta miséria, de tanto egoísmo, quando nós vemos todas essas campanhas nas mídias, as pessoas pensando somente na sua classe, no seu bem-estar, pensando em si mesmas. A gente olha para a natureza do amor de Deus, a natureza do amor que é exigida aqui nesse texto, de mim, de você, dos crentes. A marca de um filho de Deus, o filho de Deus vive no amor de Deus. Eu vejo como esse texto, ele exige de nós. E eu queria aqui fazer algumas aplicações para a gente nesse contexto que nós estamos vivendo. Primeiro eu queria pensar a respeito da primeira pergunta que eu fiz lá no começo. Deus é amor. O que você entende por isso? Eu queria aqui esclarecer diante do texto, não palavras minhas, não entendimento meu, mas olhando para o texto, o amor verdadeiro não é nosso, é de Deus. O amor verdadeiro é o próprio Deus. O amor é próprio do ser de Deus.
Esse amor não é causado por nada externo a Ele. É porque Ele é amor que Ele age. É porque Ele é amor que Ele salva. É porque Ele é amor que Ele intervém. É porque Ele é amor que Ele não nos esqueceu, abandonados à nossa própria sorte e solidão. É porque Ele é amor que Ele nos deu o Seu Filho. Eu queria deixar isso aqui claro para você. Não pense que você entende o Evangelho ou foi alcançado por Deus porque você teve fé ou porque você fez uma obra de caridade. Não. Deus amou por causa dele, do caráter dele, do ser dele. O amor de Deus não é causado por nada externo a ele. Eu queria que você afirmasse isso no seu coração quando você olha para esse texto. Deus é amor, por isso ele deu o seu Filho. Deus é amor, por isso Cristo morreu na cruz por nós. Deus é amor, por isso você deve amar também, mas a base de tudo é o ser de Deus. Deus é amor. Outra coisa muito importante no nosso contexto, eu queria que esse texto deixasse gravado na sua mente. O amor não pode ser dissociado do ser de Deus, dos atributos de Deus. Você não pode isolar o amor de Deus aqui num lugar e dizer Deus é amor e só amor. Não, à medida que Deus é amor, Deus também é luz, Deus também é fogo consumidor, Deus é santo, Deus é espírito. E todos esses atributos, eles têm o mesmo espaço no ser de Deus. Deus é perfeitamente amor, mas Deus é perfeitamente justiça. Por isso não tente anular a justiça de Deus com esse discurso pós-moderno de amor a qualquer custo, de amor a qualquer preço, de um amor que tolera pecados, que tolera todas as coisas. O amor de Deus satisfez a sua própria justiça para que em Cristo fôssemos aceitos e feitos filhos de Deus. O amor não pode ser dissociado de Deus ou dos seus atributos. Outra coisa, o nosso amor, ele é apenas um reflexo. E olhe que um reflexo imperfeito, um reflexo fraco do amor de Deus. Não tente se satisfazer com as suas ações de amor. Tem muito crente satisfeito com as suas ações, com os seus reflexos de amor. Lembre-se, somos pecadores, caídos, e somente pelo Espírito de Deus, vai ficar muito claro na próxima perícope, no próximo trecho, no desenvolver do argumento de João, que é pelo Espírito de Deus que nós somos aparelhados, aperfeiçoados para amar. Mas eu queria aqui parar nesse contexto que nós estamos vivendo e também lembrar, Deus é amor. As circunstâncias externas, elas não afetam a concretude do amor de Deus. As dificuldades não colocam em xeque o amor de Deus. A morte, as mazelas, a pandemia, o caos econômico e social não afetam a concretude do amor de Deus. Deus continua sendo o mesmo, Deus é amor, mesmo quando o caos estiver instaurado ao nosso redor, mesmo quando a enfermidade bate à nossa porta, mesmo quando a morte nos alcançar, Deus continua sendo amor, e Ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o Verbo se encarnou, o amor de Deus se fez concreto. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte, da destruição, da miséria. Eu não falo de miséria social, eu falo da nossa miséria espiritual. O amor de Deus não é afetado pelas circunstâncias. Por isso que a pandemia não é uma ameaça para o amor de Deus ou para a soberania de Deus. Deus continua sendo o mesmo. As mortes nos entristecem, nos angustia, mas não afeta a realidade do amor de Deus. O medo bate à nossa porta, mas nós não podemos nos desesperar, porque Deus é amor. E por Ele ser, por Ele demonstrar, por Ele provar, por Ele consistir, demonstrar com ação o seu amor, nós não podemos, irmãos, nos deixar abalar pelas circunstâncias, mas a certeza de que Deus é amor deve nos mover, deve ser o combustível do Filho de Deus, para continuar vivendo em meio ao caos, em meio às mazelas, em meio às tristezas, com os olhos no alto, com os olhos no amor, em Cristo.
eu queria ainda lembrar mais uma coisa. O amor de Deus, o fato de Deus ser amor, nos obriga a lutar contra o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, o nosso desejo de bem-estar, nosso desejo por conforto, por prazer, o hedonismo que domina nos nossos dias. O amor de Deus nos obriga a lutar contra o nosso ser caído, o nosso desejo de ser agradado, o nosso desejo de ser acarinhado. E é por isso que muitas vezes nós achamos nos momentos difíceis que Deus não nos ama, porque Ele está deixando se guiar pelas circunstâncias. O amor de Deus foi provado naquela ação que nós já pensamos aqui, em ter enviado o seu Filho ao mundo. Não é a falta de dinheiro que vai colocar em xeque o amor de Deus. Não é a falta de saúde, não é a falta de bem-estar, não é a falta de filho, não é a falta de bens, não é a falta de paz ou ausência de conflitos que vai colocar em xeque o amor de Deus. O amor de Deus nos obriga a lutar contra o nosso egoísmo. E quando eu penso que não sou amado porque as coisas estão dando errado, é porque eu estou querendo ser apenas acarinhado ou apenas agradado, e isso nunca é amor. Isso é sempre pecado, egoísmo. Eu queria que você pensasse a respeito disso, e não só que você pensasse, mas que você mudasse o seu jeito de ser, aí dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, quando você diz que os ama apenas como uma moeda de troca para que a sua vontade seja feita. Não é esse amor que Deus chamou para você viver. Lembre-se, o verdadeiro filho de Deus deve amar os que também são filhos de Deus. O próximo deve amar a igreja, os irmãos em Cristo. A demonstração do amor de Deus nos obriga a amar uns aos outros, não apenas com sentimentos ou demonstrações conceituais ou vazias, mas olhando para esse amor que se sacrifica, para esse amor que se doa, que se entrega, para esse amor que se compromete. E assim nós precisamos amar uns aos outros. A cruz de Cristo nos desafia à abnegação, à entrega pelo outro ou pelo amor. A cruz de Cristo é a nossa esperança nesse contexto, irmãos. Nós não podemos esperar em nenhuma ação política, humana, científica. A nossa esperança está na cruz de Cristo, na concretude do amor de Deus. Eu sei que vivemos num contexto muito difícil, social, político, econômico, mas a gente precisa lembrar, Deus é amor. Isso não é apenas um saber teórico. Deus é amor significa que Ele agiu movido por Ele mesmo, se encarnando e se rendendo em nosso resgate. E a minha pergunta é, que diferença isso faz para você que está ouvindo ou assistindo a essa exposição agora? Não sei em qual horário, que vai ficar salvo aí no YouTube. Mas que diferença faz para a sua vida? Saber que Deus é amor. E eu quero lembrar que sem o amor de Deus não há esperança para ninguém. Somente em Cristo é que nós podemos desfrutar da realidade do amor de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da sua igreja, e que nós possamos buscar não somente o entendimento, mas o desfrute de tudo isso na nossa vida cotidiana. Por isso eu queria convidar você à oração nesse instante, a fechar os seus olhos diante do Senhor e avaliar não só o seu conhecimento teológico, mas avaliar a sua prática cotidiana. Que diferença faz saber que Deus é amor, ou conhecer a natureza do amor de Deus? Que diferença faz saber que é próprio de Deus amar, e Ele ama através de ações concretas, enviando o seu Filho, sacrificando o seu próprio Filho e nos movendo pelo seu Espírito a também amarmos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, que é assediado de tantas formas e que é influenciado por tantas ideias, por tantas narrativas, por tantas ideologias, e que muitas vezes isso está sim afetando e moldando o nosso modo de nos relacionarmos contigo, de nos relacionarmos com a igreja, de cobrarmos do Senhor bênçãos,
de exigirmos do próximo atenção, carinho. Ó Deus, tem misericórdia de nós e livra-nos do nosso egoísmo, Senhor, que faz parte da nossa natureza caída e que é muitas vezes impulsionado, incentivado pelos discursos ideológicos, pelas muitas formas de pensar que existem nos nossos dias. Estamos sempre atrás do nosso bem, do nosso interesse, da nossa vontade, dos nossos sonhos. Somos tão egoístas, Senhor. E nessa noite o Senhor nos confronta com a Tua palavra, pelo Teu Espírito, a percebermos o nosso pecado, o nosso egoísmo e nos extasiarmos com a grandeza do Teu amor, da Tua abnegação, da Tua entrega, Senhor, na concretude dos Teus atos de amor. Ó Senhor, queremos ser constrangidos não apenas intelectualmente, mas, Senhor, na nossa vida cotidiana, muda, Senhor, os nossos atos, as nossas ações, nos faz conformar com o que a Tua palavra nos ensina aqui, nesta porção tão breve, Senhor, e tão comprometedora das nossas ações e da nossa vida. Ó Senhor, porque o Senhor nos amou de tal modo, capacita-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, a abrirmos mão, Pai, de nós mesmos, a sermos menos egoístas, mais parecido com o Seu Filho, que não julgou com usurpação o ser Deus, mas a si mesmo se entregou, assumindo a forma de servo, fazendo-se homem, sendo obediente até a morte, com um propósito muito claro: resgatar aqueles que o Senhor mesmo deu a Ele como herança. Obrigado, Senhor, porque fomos contados no meio destes. Somos Tua herança, Senhor. Somos Teus filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, Senhor, que a nossa reunião, a nossa congregação seja marcada pelo amor, que as nossas vidas sejam marcadas por atos de graça, por atos generosos, Senhor, de demonstração de empatia, por demonstração de amor concreto. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está amedrontado pelas circunstâncias, Pai. Resgata-os deste medo, fazendo-os descansar em Cristo, Teu amor. Aviva a nossa esperança, a nossa confiança, aviva o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém.